Boa noite, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Desliga essa caixa para nós. Fica atento aqui, se caso parar o vídeo é só chegar ali e dar continuidade. Tá? É desse jeito mesmo, irmãos. Quem faz ao vivo, né? A coisa não é fácil não. Só a graça de Deus, mas está ótimo. Que bom que você está aqui conosco, para nós podermos juntos glorificar o nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor, nesse momento em que nós sabemos que as coisas não estão muito fáceis, né? Mas, amém, o Senhor é bom, e a misericórdia dEle dura para sempre, e a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos nessa terra, porque ela se renova a cada manhã, ela se renova a cada dia, ela se renova a cada instante. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos um texto que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 22, a partir do verso de número 15. Puxa para mim um pouquinho mais aqui, dá um zoom aqui mais perto, pode puxar a câmera mais perto, um pouquinho mais, tá bom? Evangelho de Mateus, capítulo 22, a partir do verso de número 15. Você encontrou aí comigo, fez a sua casa hoje um templo, né? Lugar de culto, lugar de adoração, e tivemos aqui esses louvores maravilhosos, foi muito gostoso. Espero que a gente não acostume com isso. Está escrito assim: então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra, e enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos para dizer-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensina o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com o que quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Diz-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo? É lícito pagar tributo? É lícito dar a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E ele perguntou: de quem é esta esfinge e esta inscrição? Responderam: de César. Então lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isso, se admiraram e deixaram e foram. Meus queridos, hoje eu passei o dia inteiro pensando numa palavra para ministrar ao coração dos irmãos. Eu realmente não queria falar sobre coronavírus, sobre esse negócio aí do Covid-19, não queria falar dessas coisas, né? Está enjoado já, a internet está cheia disso, todo mundo falando desse negócio, e eu falei com a minha esposa hoje, eu não vou falar sobre esse negócio não. Vou falar sobre esse negócio de vírus hoje não. Quero uma palavra que saia disso. Mas eu não sei se é porque a gente é, em parte, bem produto do meio, né? A gente faz parte desse meio, ou se porque realmente não tem como começarmos o nosso primeiro domingo sem estar juntos no templo, sem falar um pouco sobre isso. Porque eu sei que algumas coisas têm atormentado a cabeça de alguns irmãos. Então, por isso eu quero falar um pouco nessa noite sobre responsabilidade espiritual e responsabilidade humana. Porque a gente tem ouvido tanta coisa na internet, né? Tanta coisa. Gente chamando pastor de covarde, de medroso, chamando os crentes de medrosos, que estão fugindo de um vírusinho, que fecharam as portas das igrejas. E essas coisas aborrecem. Algumas pessoas questionam se realmente se estão sem fé de verdade,
se realmente essa quarentena, nesse período que nós estamos passando em casa, e aqueles que não estão em casa, que precisam sair de casa, são aqueles que realmente necessitam sair. Há aqueles que necessitam, mas que podem ficar, estão ficando. E enquanto nós temos uma fé vigorosa, porque a igreja brasileira é uma igreja que tem muita fé, uma igreja que tem rompido cadeias, uma igreja que tem rompido os limites, uma igreja que tem sido uma igreja missionária, que tem feito grandes obras no país, fora do país. Então nós somos um povo de fé, nós somos um povo que de fato tememos a Deus e temos muita fé. Mas, como hoje nós vivemos um fluxo de informação tão grande, é tanta história, tanta mensagem, é tanto vídeo, né, é tanta confusão, que a gente fica pensando, meu Deus, será que é falta de fé mesmo? E às vezes aparecem aqueles super crentes, né, tem uns super crentes aparecendo aí, que até outro dia atrás eles eram agentes secretos de Deus. A gente nem via eles. Mas hoje eles se tornaram super crentes, questionando o fechamento de igreja, questionando a fé das pessoas. Por isso, eu achei por bem a gente falar um pouco a respeito desse assunto. Quando nós pensamos, irmãos, nesse momento que o Brasil está passando, e não só o Brasil, o mundo todo, o Brasil é um dos países que chegou agora, e outros países da América Latina também está chegando agora, como é o caso lá da Bolívia. Nós temos uma relação muito especial com a Bolívia. Então agora que está chegando lá, então o país também está em quarentena. Então, o que vai ficar para nós quando passar isso tudo? Qual a lição que nós vamos tirar disso? Porque você está ouvindo gente falar de castigo divino, de sinais do Apocalipse, e tantas bobagens, né? Tantos textos que eu recebo, tantas palavras, gente trazendo profecias que foram faladas há 3 anos atrás, atestando a validade dela no momento que isso está acontecendo. E se a gente fosse atestar validade de profecia porque um fato está acontecendo, nós teríamos que dar também validade às profecias de Nostradamus, que são palavras lançadas ao vento, aquela mesma coisa das pitonisas que diz que porque em 2020 vai cair um avião e terá um político importante naquele avião. Bom, quase todo ano cai um avião com um político, porque o que mais faz é político indo e vindo. Porque vai acontecer um acidente automobilístico e um jogador de futebol famoso vai estar envolvido nesse acidente. Então são profecias que elas na verdade fazem parte de uma probabilidade. E acontecendo algo parecido, aí toma aquela profecia como se fosse de fato uma profecia apocalíptica. Mas quando, irmãos, o apocalipse acontecer, nós não vamos ter muito tempo para essas coisas que nós estamos fazendo aqui agora. Essa oportunidade de você estar na sua casa. Essa palavra é uma palavra de conforto para o seu coração. Conforto para o seu coração. Não, tá bom. É porque, irmãos, desculpa aí o interrompimento, mas porque de vez em quando dá umas travadas aqui. Mas vai dar certo. Então essa palavra é uma palavra de conforto para o seu coração. Conforto por quê? Primeiro, o fato de você estar obediente, ficando na sua casa, observando aí as instruções das autoridades sanitárias do nosso país, só demonstra que você é um bom cristão. Por quê? Porque Romanos 13 diz que nós devemos estar submissos às autoridades. E submisso de tal forma que as autoridades, normalmente, elas não estão obrigando, nem baixando decreto para obrigar. Eles estão dizendo o seguinte: olha, melhor não fazer. O respeito que o Estado tem para com as nossas igrejas, para com a fé brasileira. Não há uma obrigatoriedade. Só que a igreja protestante, ela tem uma herança de ser uma igreja inteligente. Afinal de contas, se você tem faculdade, se você tem bons hospitais, se você tem medicina avançada, se você tem economia, se você tem o capitalismo, graças ao protestantismo. Foi por causa do protestantismo que veio essas coisas boas para nós. Então a igreja protestante, ela é uma igreja inteligente.
Ela é uma igreja que está no tripé. Na verdade, ela está num tripé muito importante, que é obediência às autoridades, né, civis, militares e autoridades divinas. E a autoridade divina. Então nós vivemos num mundo natural, e esse mundo natural tem regras, tem leis. Nós falamos isso há poucos dias aqui na igreja, quando nós estamos falando de reino de Deus. Não existe reino sem regra. Então, quando Romanos 3 diz que nós devemos obedecer às autoridades, às orientações, é para o nosso próprio bem. E isso não é falta de fé. Não tem nada a ver com falta de fé. Tem a ver com o nosso princípio de responsabilidade humana. Nós estamos sujeitos às leis dessa terra, às autoridades. E faz bem aquele que obedece. Sabe por quê? Porque nós sabemos que obedecer é melhor do que sacrificar. Então, amados, a palavra de Deus é muito clara. É claro que nesse período aparece um monte de coisinhas e outras, um monte de bobagem, né? Os super crentes aparecem, né? Mas aparece, mas não traz nenhum tipo de solução. Então, olha, cuide do seu idoso, cuide da sua criança, cuide da sua família. Você não está desobedecendo a Deus por causa disso. A nossa segunda responsabilidade é espiritual. Hebreus do capítulo 10, verso 25, fala que nós não devemos deixar de congregar, como é costume de alguns. Como eu disse no início, o que vai sobrar, o que vai ser deixado para nós como experiência nesse tempo que nós estamos vivendo? Ao meu ver, nós temos também uma igreja extremamente relaxada, que desobedece o tempo todo esse versículo. Hebreus 10, 25 fala assim: não deixemos de congregar como é costume de alguns. E hoje nós estamos, você está em casa, né, nós estamos aqui reunidos, poucas pessoas, para gerar um ambiente, uma atmosfera de culto para você participar na sua casa, para não rompermos com essa sequência de palavras que a gente tem todo domingo na igreja. Mas tem crente, irmãos, que ele falta do culto de domingo à toa, sem nenhuma necessidade. Quando chega no domingo seguinte, ele tem uma necessidade de faltar. Ele faltou 2 domingos já no mês, sem necessidade. Às vezes faltam de culto à toa, sem motivo, sem razão aparente, desobedecendo esse princípio da palavra de Deus que está em Hebreus, capítulo 10, verso 25, que não deixemos de congregar como é costume de alguns. Olha, costumes. A Bíblia está dizendo que algumas pessoas tinham costumes. O que é um costume? Uma tradição. Faz parte do vício de vida da pessoa deixar de congregar. Hoje, as pessoas que têm esse tipo de costume estão sendo obrigadas, no bom sentido da palavra, de não congregar. Não congregar aqui no templo, né? Mas estão congregando em casa, juntamente com a família. Então, o que vai ficar para nós, irmãos, de experiência? Vamos amar fazer isso, vamos amar cultuar o Senhor, vamos amar estar junto, enquanto irmãos, para nos abraçar, para nos beijarmos, sabe, com ósculo santo, sabe, para dar um cheiro, para sentir o cheiro de pastor, o cheiro de ovelha. Porque isso pode ser tirado da gente da noite para o dia, vocês viram? Da noite para o dia. A liberdade que você tinha semana passada, você não tem hoje. Então, essa responsabilidade espiritual, nós precisamos sim obedecê-la. Uma outra coisa muito importante, porque nós devemos dar a César o que é de César, sim, aquilo que é do Estado, obediência às leis, os impostos e etc e tal. Qual que é a responsabilidade espiritual? Dai a Deus o que é de Deus. Então o culto é para Deus. Então nós estamos dando para Deus aquilo que é de Deus. Claro que você não precisa do templo para dar um culto para Deus, para oferecer seu culto para Deus, para oferecer a sua adoração para Deus. Mas o que eu estou dizendo aqui é o seguinte: o Estado não nos proibiu de cultuar a Deus. O Estado não nos proibiu de adorar o Senhor. Agora, a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, ela é bem clara para nós,
quando ela diz o seguinte, que melhor obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5, 29. Se o Estado decretar uma lei que me obriga a pecar contra o Senhor, eu não vou obedecer. Eu não vou obedecer, por quê? Porque a Bíblia diz que melhor obedecer a Deus nesses casos do que ao Estado. Só que o Estado não está nos obrigando a nada. Está dizendo o seguinte, olha, fique na sua casa, cuide da sua família, se você puder não saia, para que você possa ajudar que o pico dessa contaminação não seja tão alto a ponto de a gente ter aí milhares de idosos precisando de internar e não ter leito em UTI para eles. Então nós estamos fazendo a nossa parte. Então não deixe ninguém apontar o dedo para você e falar que você não tem fé, porque isso não tem nada a ver com fé. Jesus, quando precisou, ele se ocultou da multidão quando eles estavam procurando ele para o matar. Paulo fugiu. Eles tiveram que colocar ele num cesto, descer ele por uma muralha para que ele não fosse morto. Elias fugiu de uma perseguição, foi para uma caverna. Não é porque ele não tinha fé. Não é porque Paulo não tinha fé. A igreja do primeiro século, chegou uma época que eles foram para a catacumba, foram para o subterrâneo cultuar a Deus. Não é porque eles não tinham fé o suficiente para encarar Roma, é porque eles sabiam que se eles encarassem Roma, eles iriam morrer. Então eles achavam interessante viver, porque vivo eles eram muito mais úteis para o Evangelho. Assim como eu e você. Nós somos mais úteis para o Evangelho vivos, que mortos. O morto não adora o Senhor, o morto não cultua o Senhor. Quem faz isso somente os vivos. E onde quer que você esteja, você está aí na sua casa, você está oferecendo a Deus um culto, você está ouvindo uma palavra. Então, irmãos, o que eu quero que fique para você nessa noite é que o que é para Deus? Para Deus é o nosso culto, para Deus é a nossa adoração, para Deus é a nossa devoção. E isso não precisa de tempo, e isso não precisa de espaço geográfico. Onde a gente estiver, isso acontece. Se a minha fé depender de estar aqui na igreja reunido para ela funcionar, eu não tenho fé, eu sou somente um religioso. Então, o que nós vamos compreender disso é: dai a César o que é de César. O que César está pedindo? Então vamos dar para César. E o que Deus nos pede? Não está pedindo, nos pede. Ele nos pede. A Bíblia diz que Ele está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não é isso que Deus está em busca? Não é isso que Deus está procurando? Não é isso que nós devemos oferecer para Deus? O nosso culto, a nossa devoção? E isso ninguém impede você de fazer. Mas eu quero dar uma palavra para você que descobriu que é crente agora, porque não está podendo vir na igreja. A gente tem uma mania de, quando o bicho pega, a gente descobre umas coisas que a gente não sabia que tinha. A gente descobre ministério, a gente descobre um monte de coisa, né? Fica para você. Deixa os irmãos quietos em casa. Não oprime ninguém, não. Sai dessa internet, fica oprimindo os outros, chamando as pessoas de falta de fé, falando que quem fecha a igreja é covarde, e que quem está com ela aberta é guerreiro. Não, quem está com ela aberta pode ficar, não tem problema também não. Só que tem uma coisa: nós pastores, nós temos que responder para a sociedade. Nós pastores temos uma comunidade que vamos responder para ela e por ela mais tarde. E ninguém tem dó de pastor. Ninguém tem dó de pastor. Como diz aí o escrito, né? Se o pastor fecha o templo, ele é covarde. Se deixa aberto, é irresponsável. Então a gente tem que agir de acordo com a consciência da gente. Mas guarda no seu coração. Vamos dar a César o que é de César, e vamos dar a Deus o que é de Deus. E o que for de Deus, não fique para você, porque faz mal para a gente ficar com as coisas que é de Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida,
Quarta-feira nós temos uma outra palavra para você. Domingo de manhã a escola dominical também. Domingo à noite nós vamos transmitir o nosso culto lá do púlpito, né, para ficar mais à vontade, poder colocar mais instrumentos, se for o caso. E espero que você tenha gostado. Quero orar por você agora, orar pela sua família, orar para todo mundo que está nos ouvindo agora, pela rádio, pelo site da rádio, né, pela rádio do site e também agora por essa live através do Facebook da igreja. Muito obrigado você que tirou esse tempinho para ouvir, que Deus abençoe a sua vida e continue contando com o seu pastor. Se precisar de mim, é só ligar, tá bom? Está em casa, não pode sair, está precisando de comprar alguma coisa, conte comigo. Eu vou lá comprar para você, eu encaro o vírus, o coronavírus. Eu sou mais novo do que ele já é coroa, então eu encaro o sujeito e vou lá e busco para você o que estiver necessitado. Porque nós não descobrimos que nós somos super-homens, nós somos realmente daqueles que têm até medo. E somos até fracos, mas a força do Senhor, ela cresce, ela engrandece a nossa fraqueza. Amém? Curva sua cabeça aí onde você está, vamos falar com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero neste momento agradecer ao Senhor pela oportunidade, Senhor, de viver uma experiência desta, coisa que nunca aconteceu em nossa nação. Já fomos uma igreja perseguida, já tivemos telhado de igreja quebrado, estilhaçado por pedradas, pelas pessoas que não queriam que pregássemos o Evangelho. Já tivemos vizinhos, ó Deus, com som alto, para que a gente pudesse não cultuar. Já nos tomaram o microfone na rua, já fomos espancados. Quantos fugiram, meu Deus, correndo e sendo perseguidos por machado, foice, ó Deus, facão, mas não pararam de pregar o Teu Evangelho por causa desta perseguição. Já fomos perseguidos de tudo enquanto é maneira, mas hoje nós não estamos sendo perseguidos, muito pelo contrário. Temos um Estado que respeita a igreja do país, respeita os pastores. O que estão nos pedindo hoje é simplesmente que nós possamos ajudar a conter essa epidemia. E eu quero pedir ao Senhor, meu Deus, que dê sabedoria, entendimento, inteligência para o nosso povo, do mais simples aos mais sábios, Senhor, para que possam realmente fazer a parte deles. Não sabemos quanto tempo isso vai durar, Senhor, mas uma coisa nós sabemos: seja qual for o tempo, nós estaremos juntos. Estaremos juntos enquanto igreja, enquanto comunidade cristã, estaremos juntos, ó Deus, para ajudar uns aos outros na hora dessa necessidade. E contamos com o Senhor, porque a nossa fé não diminui nenhuma vírgula, nenhum milímetro, porque nós cremos num Deus poderoso, nós cremos num Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós estamos pedindo. Também creio num Deus que permite passarmos por esses vales, para que lá na frente saímos mais fortes, com novas experiências, com novo entendimento, com uma nova cultura. Meu Deus, nós vamos sair disso muito mais forte do que entramos. Por quê? Porque o Senhor está conosco. Porque a tua vara e o teu cajado nos consolam. Esta sim é uma mesa na presença dos nossos inimigos. Inimigos invisíveis, Senhor, mas que vamos triunfar sobre eles. Pai, abençoa esta família que nos ouve neste momento, que nos assiste neste momento. Ó Deus, abençoa este lar, Senhor, que está reunido neste momento, Pai. Nós queremos continuar provendo este momento de unidade da casa dos teus filhos, Senhor. Sei que outras pessoas que não são membros da Igreja Batista Nacional de Santana do Paraíso, que também está nos ouvindo, Pai, que a bênção do Senhor nos alcance. Alcance, meu Deus, de maneira grandiosa, Pai. E que a graça bendita do Teu Espírito Santo seja sobre a vida do Teu povo, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém e amém, Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe aqui meus colaboradores, meus irmãos que estão aqui, que nos ajudou hoje.
Quarta-feira nós estamos aqui de novo, em nome de Jesus. Não sei se vai ter louvor, mas palavra vai ter. De repente aparece alguém com uma viola aí, né? Tocando uma viola para nós. Vamos ficando por aqui e que Deus em Cristo Jesus continue conosco.